muito operacionais, não estamos ainda conseguindo acompanhar o ritmo que existe na luta de classes hoje nessa área do ambiente virtual. Então, nós temos que conversar de três coisas. São as mídias, as novas mídias, as chamadas mídias digitais. Outros são as redes sociais, né, que vocês têm Facebook, vocês têm Instagram tem redes sociais. Como é que utiliza ela, como é que trabalha ela, como é que potencializa elas. E a disputa da grande mídia, né, Globo, Record, redes de TV, jornais, né? Como é que a gente trabalha essa questão da disputa de hegemonia na mídia, na linha que o Vitor Gianotti falava, quando o Gianotti era vivo, que é a questão da disputa de hegemonia, da guerra contra o capital dentro das mídias sociais. Então, vamos acertar isso para terça, se der certo, viu, Vanessa? Se não der certo, a gente tenta para outra terça. Tá certo? Vanessa, me ouve? Sim, tá tudo certo. Tá certo. Então, vamos trabalhar. Helder Nogueira, está na sala já? Tá. Eu posso... Tô na sala, Xará. Tudo bom? Bota na seu sala. rosto bonito aí. Agora tá certo. Tá Boa noite a todos e todas. Paz e luz nos fundos. Boa noite. Cadê nossa amiga Joana? Joana está ali no outro quarto trabalhando, com outro computador. A gente trabalha mais, né? Não sei se vocês estão percebendo. Todo mundo trabalhando, né? Nós vamos ficar ricos. Diz que quem trabalha fica rico, né, Helder? Se for, né? Bom, vamos lá. Vocês perceberam que o Helder é meu xará. Ele é mais bonito que eu, logicamente. Mas tem nós mais cabelo, somos... né, Helder? Tem mais cabelo. Você tem mais cabelo, é mais bonito, enfim. E o Helder é um companheiro de longa data. Ele é professor. Ele é graduado em... Quando você for começar, você me dá um tempo que eu quero fazer uma pergunta. Vou passar para você daqui a pouquinho. Só vou apresentar o Helder, aí a gente vai passar para o Ulisses, vamos tocar a bola. A graduação do Helder... História, Helder? Né? Pronto, o Helder é graduado em História. Ele tem mestrado em Filosofia Política e Ética, ou Ética e Filosofia Política. E depois deu uma andada pelo Rio Grande do Norte, fez doutorado em Ciências Sociais. Portanto, estamos diante aqui de um historiador, diante de um filósofo e diante de um cientista social. E é professor da rede pública e foi, durante um tempo, dirigente da APEOC. Ultimamente tem sido dirigente da CUT, é atual vice-presidente da CUT, CUT Ceará. E é também agora dirigente, eu não sabia dessa parte, agora fiquei sabendo que ele é dirigente do Sindiut, que é o Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação. Tive o prazer de estar em Fortaleza antes da pandemia, num evento do Sindiut, lá na Praia do Futuro, a convite da minha amiga Ana Guilherme, e o Helder esteve lá, nós trocamos ideias. Eu fiz uma palestra lá, num evento grande, muito massivo, muita presença de educadores lá no Sindiut. Depois veio a pandemia e a vida está virtual, a vida está aguardando em compasso de espera. Bom, Ulisses, vamos abrir, então, o combinado é o seguinte. Eu já conversei em off com o Helder, é o seguinte. Este curso, Helder, é um projeto aí do Mova-se. Você sabe muito bem que eu trabalho com muitos sindicatos do Ceará e os caras me chamam, me provocam e eu aceito as provocações. O Ulisses me propôs um curso virtual, a gente está trabalhando várias temáticas, já estamos aqui no 4º encontro. Começamos no ano passado, depois interrompemos no fim do ano e retomamos agora em fevereiro. Está sendo em ambiente remoto e alguns temas eu trabalho, outros temas a gente traz convidados. Já estiveram conosco aqui o Sérgio Ronaldo, que é coordenador nacional da CONDCEF, que é a Confederação dos Servidores Públicos, da CUT.
Já esteve conosco também o Renilson Oliveira, que é presidente da FENACEP, que é a Federação Nacional dos Servidores Públicos Estaduais. A FENACEP é uma federação filiada à CUT, criada há cerca de 10 anos atrás, e o Renilson, lá de Pernambuco, esteve conosco semana passada. E esta semana a gente resolveu convidar alguém aí da CUT Ceará, alguém do Movimento Sindical de Ceará, e aí chegamos ao seu nome. Você é representativo, você é um cara que tem um trânsito, um conhecimento, uma capacidade de compreender os processos políticos, sociais aí de Ceará, vinculado com a conjuntura nacional, vinculado com os processos nacionais. Então, hoje a gente está querendo que você dê uma conversada com a gente sobre um pouco o seu olhar aí sobre a situação social, política e econômica do Brasil. Este tema já foi abordado por Sérgio, já foi abordado por Renilson, sob olhares diferentes, mas seria importante partir desse geral, né, e dar uma discutida nos desdobramentos disso na vida dos trabalhadores, na vida da sociedade, e principalmente no movimento sindical aí de Ceará, como é que o movimento sindical está reagindo, está atuando. E como a maioria de nós aqui são servidores públicos, nós temos aqui vários servidores dirigentes de sindicatos municipais, sindicatos estaduais, sindicatos federais, sindicatos de diferentes categorias, mas a maioria é servidor público, né? Tem alguns jornalistas, tem alguns que são comerciários, categorias privadas, mas a maioria é servidores públicos. E aí abordar um pouco a situação do trabalho no serviço público, a questão dos servidores no público de Ceará. Tem uma pergunta que sempre aparece, né, que é a relação, às vezes, complicada entre o movimento sindical do Ceará com o governo do Estado, que é um governo do PT, um governo que tem uma composição ampla, né, plural, mas é hegemonizado, né, por o governador é petista. Então, às vezes, tem estresse, a negociação agora está interrompida, está com dificuldade, não avança, tem muitos problemas que aparecem muitas críticas. Aí a gente vai dar aí entre 30 e 40 minutos para você falar, Helder, com toda tranquilidade. Eu aviso quando tiver 20, depois aviso quando tiver 30, aí quando tiver 30 você vai fechando para ter um espaço para debate, para perguntas, para questões. Você que é um cara velho de guerra, não se assuste com perguntas difíceis, mas aqui é o espaço do debate plural, do debate aberto, do debate democrático. O Ulisses vai dar uma introduçãozinha aí, colocar algumas questões e depois passamos para você. Fala, Ulisses. Pessoal, boa noite. Primeiro eu quero assim agradecer ao Luiz Helder, aí dois amigos antigos, dois professores, dois educadores, dois formadores, e excepcional na nossa época. São dois quadros que a gente tem um privilégio hoje de ter aqui. Eu já assisti palestra do Helder, já na Escola Nordeste da CUT, já conheço ele há bastante tempo da PEOC. Então, é um quadro muito qualificado, muito bom. Tem uma pena que eu vejo ele muito pouco e eu gostaria de mais ver a atuação dele dentro da... Agora, como ele está dentro do Sindiúti, estava na PEOC, agora está no Sindiúti, e mais uma participação da nossa CUT dentro do movimento sindical de servidores públicos. Mas eu quero aqui agradecer para a presença dos dois, são duas referências para mim e para o movimento sindical. Quero pedir desculpa que o meu cansaço hoje foi pesado e amanhã eu tenho mais negociação. A gente está numa situação muito difícil aqui no Ceará. Estamos com 1/3 do salário corroído pela inflação, há muito tempo que não temos reajuste, e agora tivemos uma reunião da mesa central hoje com o Mauro Filho, e estamos iniciando aí, vamos ver se as coisas aparecem alguma luz no fim do túnel. Mas eu quero aqui pedir desculpa a vocês, eu vou demonstrar um pouco a minha indignação e, ao mesmo tempo, eu vou fazer uma pergunta aos dois professores, aos dois Helder. Primeiro, eu quero aqui pedir desculpa, mas eu quero aqui manifestar uma tristeza, uma indignação, porque o pessoal
Eu acho que o pessoal do movimento sindical, a grande maioria, brinca de sindicato. Ser sindicalista, pessoal, não é para qualquer um. Ser sindicalista é uma vocação, é uma coisa séria. Não é, a gente não está no movimento sindical para ganhar dinheiro ou para ter boa vida, não, e ter as coisas. É difícil. Nós estamos numa luta de classe, ser sindicalista a importância é muito grande. As pessoas. Mas eu fico num desespero, às vezes, que a gente tem um bocado de gente, às vezes um sindicato tem 80 diretores, mas na hora do combate, na hora do enfrentamento, são 2, 3, 4 que ficam em cima, que fica carregando as coisas sozinho, e os outros ficam na boa vida, no telefone, não no ar-condicionado e não sei o que mais lá. Eu lamento, eu peço desculpa por mostrar essa indignação, mas tem muita gente enganada que está no movimento sindical enganado. Não é para estar no movimento sindical, não. Vai procurar outro canto, meu filho. Vai procurar outro canto, porque a vida para sindicalista não é fácil. É pé todo dia, não interessa a época. Enquanto a gente viver nesse sistema capitalista, não tem outro jeito. E o sindicato só existe porque existe o capitalismo. A gente vive para negociar a distribuição da mais-valia. Senão, não precisava de sindicato. Então, eu peço desculpa aí pela indignação, porque eu tenho passado um momento difícil e quando eu peço socorro, ninguém me socorre. A gente fica numa maior dificuldade, a gente pede uma ajuda e, às vezes, você fica sozinho. E aí e sindicalista precisa de assessoria, precisa de ter condições de trabalhar. Não precisa ganhar dinheiro, carro novo, telefone, não, mas precisa ter condição de trabalhar. Eu quero fazer uma pergunta aos dois professores aí que vai iniciar, vou passar a palavra aí para o Helder Nogueira começar a exposição dele. Eu tenho assistido, Helder, aqui, pessoas amigas, conhecidos, falecerem, morrerem, pessoas que eu conheço, aí dessa crise do coronavírus. E hoje eu recebi um áudio gravado de uma amiga minha, que um irmão morreu, 2 estão internados gravíssimo, entubados, mas a mulher continua dizendo que o coronavírus é uma invenção da China e que tem cura e que o povo, o governo não quer dar a cura porque é uma fantasia. Aí eu fiquei aqui me perguntando, isso já é uma coisa de psiquiatria, não é mais de ideologia, é de psiquiatria. E eu pergunto, como é que fica essas pessoas que não querem enxergar o óbvio, enxergar as coisas óbvias? A gente está assistindo aí mais de 2.000 mortes por dia e ainda tem gente defendendo o Bolsonaro, ainda tem gente dizendo que é mentira, que isso é gripezinha, que tem cloroquina, que tem não sei o que mais lá. Como é que é isso? Porque sai do lógico, sai do normal. E aí fica aí a minha pergunta e a indignação, que eu peço desculpa aos companheiros e agradecer antecipadamente em nome do Movas, o sindicato, porque esse é um processo que eu estou lutando há muito tempo, porque os sindicalistas precisam se formar, se capacitar. E temos sindicalista que acha que já sabe tudo. E as coisas mudam, a gente tem que estar estudando, tem que ler, tem que estudar. Tem tempo de arranjar gente nova para nos substituir. Obrigado, me desculpe aí o tempo, Helder, mas meus parabéns, muito obrigado por aceitar o nosso convite e contribuir com esse debate. Helder, você tem aí entre 30 e 40 minutos, a bola está com você, o jogo é seu. E 30 minutos que é para a gente fazer pergunta e depois ele respondeu. Isso. Entre 30 e 40. Se ele conseguir fazer em 30, ótimo. Porque aí abre um debate para perguntas, para questões. Nós temos que fechar a sala 8h30, porque 8h30 fecha a plataforma Zoom e a gente entrega. Helder Nogueira, você. Sim, só antes de lembrar que temos aqui presente 22 pessoas. Nós temos aí cerca de 35 inscritos
pessoal vai chegando aos poucos, né? Muita gente no trânsito, trabalhando, entra pelo celular, entra às vezes pelo notebook. Temos 22, a presença vai crescendo, depois das 7h30, em 25, 30 pessoas mais ou menos têm participado. Helder. Boa noite, Helder, meu xará, professor Helder Molina. Boa noite a todos e todas. É uma satisfação revê-los aí, mesmo à distância, né? Tão bom quando a gente se encontra, mas presencialmente, né? Mas, infelizmente, as circunstâncias, né? Dessa grave crise, dessa catástrofe, né? Que nós estamos vivendo, nos jogaram aqui para esse cenário virtual, né? Mas, assim, é uma satisfação enorme revê-los. E alguns estou vendo pela primeira vez, conhecendo aqui pela primeira vez, mas outros, como a Alba, né? Estou vendo aqui a companheira Alba, companheiro Ulisses, os companheiros todos aqui, dirigentes sindicais, né? Que estão aqui nessa formação. Eu tomei a liberdade de convidar um companheiro lá da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Helder, que é o Hamilton Gomes. Está aqui, ele está atualmente trabalhando na Secretaria de Desenvolvimento Agrário, é um estudioso. Obrigado pela referência, Helder. Boa noite. Companheiro que hoje de manhã viu a divulgação do curso e pediu para participar do debate, eu tomei essa liberdade de convidar para estar aqui conosco. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Gimenez aí ligou agora a câmera. Boa noite aí, companheiro. Então, obrigado. Vamos iniciar aqui o nosso debate, Helder. Assim, deixa eu só desligar aqui outra coisa que eu estou... Desligar o som aqui de outra... Deixa eu colocar para cá. Eu gostaria inicialmente de iniciar assim, dizendo que o tema que me foi proposto, ele é deveras amplo, né? Crise social e econômica, pandemia, situação dos trabalhadores e servidores públicos. Né? Então, aqui daria para montar um curso aqui de alguns anos, né, Helder? A partir de diferentes recortes e problemas de debate e pesquisa aí. Mas eu vou, nesses 30 minutos, fazer aqui uma pincelada de alguns elementos que eu considero importantes, vinculados a todas essas questões colocadas aqui no tema gerador, digamos assim, do nosso debate. E eu gostaria de iniciar, pegando, inclusive, fazendo um gancho aqui com o que você falou, Helder, das dificuldades de negociação dos servidores, de que o Ulisses mencionou aí, para dizer que, assim, eu acho que um debate de partida que nós precisamos ter, que está em curso hoje no Brasil, infelizmente com a radicalização à direita, é o velho debate da concepção de Estado, né, e de sociedade, né, que modelo de Estado que esses caras estão propondo com as iniciativas que estão colocadas, que modelo de sociedade que está colocada a partir do bolsonarismo, mas também pensando aqui, por exemplo, nos governos estaduais, não só do governador Camilo Santana, mas de outros governos também no Brasil e no mundo, né? Que é esse debate da questão fiscal, né? Debate sobre o direcionamento do fundo público e como é que se mantém essa chamada austeridade fiscal, que é tão cara aqui, por exemplo, para um governo como o do Ceará, que é um governo híbrido, né? Um governo de várias vertentes e recortes, mas que tem também um caráter de esquerda, do PT, dele, mas ele tem uma amplitude que vai muito além e aquém disso, né? E tem essa questão mal resolvida, que é a questão fiscal dentro da concepção dos estados, principalmente na América Latina, né? Que precisam responder o desafio democrático de combater a pobreza e a extrema pobreza, responder o desafio democrático de combater as desigualdades, profundas desigualdades, e, ao mesmo tempo, são continuamente tensionados, principalmente por esse ente chamado mercado, a dar respostas do ponto de vista de uma chamada responsabilidade fiscal, né? Então, essa tensão está colocada, nesse caso da questão fiscal, não é de hoje, né?
É uma tensão que vem da redemocratização do Brasil e até de antes do final da ditadura militar, quando nós tivemos a crise econômica profunda no final dos anos 70, no pós-milagre econômico, e aí o FMI apareceu aí, veio à tona com esse debate da questão fiscal. Isso se consolidou nos anos 90, com os governos neoliberais do Fernando Henrique Cardoso, e um padrão de Estado, do ponto de vista fiscal, com lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, foi introduzido no Brasil. E os governos Lula e Dilma conseguiram superar, em parte, algumas dessas coisas, mas em outras legitimaram isso. Exatamente por conta dessa relação com o mercado internacional, com a perspectiva de captar investimento privado, todo esse debate que está em curso no Brasil não é de hoje, né? E o governo Camilo está dentro disso, né? Dessa contradição importante. Mas, para além desse debate de maior fôlego, que aí eu estou remontando aqui a redemocratização do Brasil, né? E até o final da ditadura, no final dos anos 70, com a crise do petróleo, nós temos hoje, infelizmente, para além desse debate que estava no centro da coisa, né? Lembro, por exemplo, que nos governos Lula e Dilma, nós discutíamos e conseguimos colocar na Constituição, no caso da educação, que é preciso ter um percentual do PIB para financiar a educação. Isso foi colocado na Constituição. E aí faço a referência porque no bolsonarismo a lógica é da destruição a marretadas da Constituição. Mas aí você tem ali, nos governos Lula e Dilma, esse tipo de discussão que estava em curso, né? E com muita mobilização da sociedade, dos sindicatos, nós conseguimos, por exemplo, estar lá no artigo 214 da Constituição, que é preciso ter um referencial mínimo de financiamento da educação vinculado a um percentual do PIB. Isso, infelizmente, hoje é letra morta, né? Junto com o Plano Nacional de Educação, para mencionar esse braço da educação, mas a gente poderia citar exemplos da saúde, da seguridade social, etc., etc. Mas naquele momento o debate era esse, e tinha a trava da chamada responsabilidade fiscal, do Estado que precisava ter superávit primário, que é um dos pilares que vem dos anos 90 e tal. Hoje, infelizmente, nós retrocedemos a uma situação de um radicalismo de ultradireita, com esse caráter neoliberal, que quer destruir a nossa Constituição a marretadas, né? E travou um pouco por conta da pandemia, mas eles vinham com muito fôlego, né? O Bolsonaro ia fazer o papel do garoto propaganda populista da direita, ele ia ficar distraindo a sociedade, discutindo temas como armar fazendeiros, como ser contra os LGBTs, como dizer que quilombola pesa 10 arrobas, essas coisas que são profundamente sérias, mas que distraem a sociedade do ponto de vista de pautar a mídia, de polarizar as redes sociais, e nos desviam desse outro foco do coração econômico da coisa, né? Eles já tinham aprovado no início do governo a reforma da Previdência e iam seguir esse curso já em 2019, com as outras reformas que, do ponto de vista deles, são estruturais, né? Uma reforma administrativa que está agora na crista da onda para ser aprovada, né? Para ser debatida no Congresso, está lá na CCJ, da Câmara dos Deputados. E lembrando que a presidente da CCJ é a Bia Kicis, né, que é uma ultra-bolsonarista, né, e aí é ela que define a pauta, porque ela é a presidenta da comissão, né? Então, você tem, hoje, essa disputa que estava em curso e que vinha, como eu estou dizendo, desde a redemocratização, do desenho do Estado e da sociedade, numa perspectiva desse embate entre neoliberalismo e, vamos chamar aqui de desenvolvimentismo. Alguém com som ligado aí. O administrador, desliga aí, por favor, Ulisses. Hoje, nós entramos em um outro patamar nos últimos 2, 3 anos, no pós-golpe, né? Que é esse patamar de um Estado ultra neoliberal, que esse debate fiscal, que, por exemplo, o Camilo traz, um governo como o Camilo traz, se torna até menor, porque eles querem desmontar todo o Estado, né? Num processo de ultra neoliberalismo. Então,
coisas assim completamente fora de qualquer eixo quando você olha o tamanho da crise que nós estamos vivendo, né? Então, aí agora eu adentro na proposta do debate, mas tomando esse ponto de partida desse debate seminal, vou chamar aqui, que é o debate sobre a concepção do Estado e o modelo de sociedade que nós queremos e que está sendo definido agora também por um outro lado ultra-radical de direita neoliberal, né? Neoliberal e gangster, eu chamaria, né? Porque é uma coisa assim tão agressiva do ponto de vista do desmonte que chega a ser uma espécie de invasões bárbaras, né? de ataque a todo padrão de qualquer ideia de proteção social ou de garantia de direitos que nós podemos pensar a partir das conquistas que o povo brasileiro duramente conseguiu desde a redemocratização, principalmente com a Constituição de 88. Mas, tomando esse ponto de partida, assim, aí nós entramos na crise, né? Crise social, econômica, pandemia e tal. Eu quero pedir permissão para trazer alguns elementos aqui para o debate, já dizendo que essa crise se insere dentro desse processo de disputa, dessa concepção de Estado, e os caras, assim, nós, nessa catástrofe que estamos vivendo, e eles ainda falando de teto de gasto público, ainda falando, a PEC 186 do auxílio emergencial ainda traz esse pilar e regra de ouro da questão fiscal muito forte, né? E inclusive o auxílio emergencial agora será muito menor, isso vai manter o cenário de catástrofe social que nós estamos vivendo, né? O auxílio emergencial, para vocês terem uma ideia, em 2020, um dado que eu peguei aqui, chegou aí por volta de 295 bilhões. Agora vai ser 44 bilhões. É um teto de proteção social que eles definiram. E aprovaram já, né? Então, já está aprovado através da PEC 186. E ainda com gatilhos de reestruturação dos gastos públicos para garantir esse pagamento, né? Então, e eles queriam ser mais radicais, porque recuaram no Congresso, né? Querem tirar os mínimos constitucionais de saúde e educação. Então, é desse nível de debate, de concepção de Estado que nós estamos tratando da disputa em curso no país, né? Então, assim, do ponto de vista da pandemia, né, nós temos, por exemplo, aqui no Ceará, nós temos um cenário gravíssimo, né, assim, de muitos dias aí de crescimento do número de casos e do número de mortes, né? Aquele mapinha que aparece na TV. Helder. Oi, Molina. Só dar um dado aqui que saiu agora, do consórcio de mídia, 2.842 mortos hoje. Estamos chegando a 3.000 mortos por dia. E aí você tem o presidente refém do movimento que criou, né? Ultra radical do idiotismo, né? Você vê que, pelo que aquela médica que ele tentou convidar, agora recentemente para o Ministério da Saúde, disse que ele mencionou que se ela colocasse em curso o plano de trabalho que ela estava propondo, que inclusive exigia um lockdown coordenado nacionalmente, ele disse que ela ia arrebentar ele, do ponto de vista eleitoral. Ou seja, para bom entendedor, você vê nas entrelinhas que ele está dizendo o quê? Que ele é refém do discurso idiota que ele montou, né? E que ele precisa manter para alimentar isso que o Ulisses mencionou, né? Dessas pessoas que estão encantadas, né? Um processo de encantamento e de fé coletiva em torno do discurso imbecil que foi criado, mas que tem um impulso muito forte, com uma estratégia muito significativa de comunicação, com forte investimento financeiro, né? Não é uma coisa aleatória ou alheia, né? Tem orientação do imperialismo americano e tem muito investimento financeiro, né? Milhões de reais investidos para uma estratégia desse tipo, mas o fato é que ele fala em lives para 80, 100 mil pessoas, né? Então, ele tem uma bolha significativa em torno dele e fala para além dessa bolha também como presidente da República, né? E vai pautando a mídia a partir da polarização que cria. Mas voltando aqui a esse cenário da pandemia, esses números mudam todos os dias, mas eu vi aqui
que no caso do Ceará, nós temos uma população aí de quase 9 milhões de habitantes, 8 milhões e 800 mil, um pouco mais do que isso, né? E nós já temos mais de 12 mil mortes, né? E mais de 473 mil casos, né? Então, isso vai dar aí mais de 5% da população do estado já, pelo menos tem registro, né? Porque muita gente é assintomática e não fez exame, né? Esses aqui são os que entraram no sistema porque fizeram algum tipo de exame que deu positivo, né? Então, você tem mais de 470 mil contaminados, mais de 470 mil casos e uma crescente diária no estado do Ceará, o que dá mais de 5% da população do nosso estado. Então, é uma crise sem precedentes, né? Os hospitais estão em colapso, os públicos e os privados, né? Infelizmente, as pessoas estão normalizando essa crise, né? Às vezes você vê as pessoas falando de entubamento como se fosse tomar uma aspirina, né? E entubar uma pessoa é um negócio muito, muito agressivo, né? E é uma técnica que muitos médicos não dominam, né? Então, assim, muita gente morre nesses processos de entubamento, né? Tanto no início como na retirada do tratamento, né? Então, você tem esse cenário de colapso dos sistemas público e privado de saúde, os hospitais superlotados, o Estado ampliando os investimentos e meio que enxugando o gelo, dado o crescimento, essa nova cepa super agressiva também, do ponto de vista da contaminação, e a vacinação muito precária, né? Hoje, a Assembleia Legislativa aqui do Ceará aprovou, a compra de mais de 5 milhões de doses da Sputnik, né, da vacina russa, né? É um esforço de estar correndo atrás para tentar dar respostas a esse colapso, né? Nós estamos numa situação de crise, né? A situação passou a fronteira da crise, estamos num colapso total e precisamos dar resposta a isso, né? Nesse sentido. E as saídas para essa crise, elas têm muita dificuldade dada a ausência da coordenação federal nesse sentido, né? O federalismo cooperativo, que a nossa Constituição prevê no artigo 23, foi completamente abandonado por esse governo, né? Esse governo pensa que está nos Estados Unidos, em que os entes federados têm uma autonomia muito maior e daí seguem seu curso sem muita coordenação federal. Embora isso também seja, em parte, um mito, porque nos Estados Unidos o governo federal também tem muita força e capacidade de iniciativa nas políticas nacionais. Mas aqui, seja na saúde, seja na educação, seja no combate a essa pandemia, você tem os entes federados abandonados, à própria sorte, né? Isso já desde o ano passado. Então, essa ausência de coordenação federativa, como a nossa Constituição prevê, ela gera um aprofundamento ainda maior de uma catástrofe que já está apresentada para todos nós. E aí a vacinação, eu estava vendo a entrevista do presidente Lula, ele mencionando que na vacinação do influenza, né, H1N1, né, vacinaram 80 milhões de pessoas em 2 meses, né, na época do governo dele, né? Não estou nem apresentando aqui juízo de valor, né? Estou falando de dados, né? Então, em 2 meses, 80 milhões de pessoas. Agora, o Ceará não chega a 5% de vacinação, muitos estados que aceleraram a vacina agora estão sem vacina, e uma coisa que a maioria dos países, de direita ou de esquerda, e aí não estou entrando em espectro ideológico, a maioria dos países começou a fazer no meio do ano passado, né? A decisão de gestão e de compreensão do papel do Estado nesse processo de coordenação, do Estado Nacional, né? Desse processo de coordenação e de investimento e de planejamento para superar uma catástrofe desse tipo, né? Então, enquanto a maioria dos países, inclusive os mais ricos, né? E o Brasil é um dos países mais ricos do mundo, né? Comprou vacina até em excesso, né? Está montando estoques superiores à população, né? O Brasil, por questões ideológicas, por questões de incompetência de gestão, não tomou as decisões necessárias, ficou mudando de ministro várias vezes, ministro da Saúde, e aí nós temos esse cenário caótico do ponto de vista da vacinação, né? E o Ceará, infelizmente, está na crista da onda
dos estados com crise maior do ponto de vista da contaminação, das mortes e dessa dificuldade de acesso à vacina. Uma outra questão importante que eu gostaria de trazer, Helder, do ponto de vista do mundo do trabalho, né, que tem a ver com a economia, obviamente, mas tem a ver principalmente do ponto de vista social, com a situação dos trabalhadores, né? E aí o elemento que eu gostaria de trazer tem a ver com essa questão do auxílio emergencial. Eu estava vendo um dado, assim, quase 60% dos municípios, dos domicílios, perdão, no Ceará, acessaram o auxílio emergencial em 2020. Não é pouca coisa, né? Quase 60% das famílias do nosso estado acessaram o auxílio emergencial. No Ceará, o investimento foi por volta de 15 bilhões para o auxílio emergencial em 2020, né? Agora, nós temos 44 bilhões para o Brasil todo. Então, para vocês terem, para a gente ir dimensionando aí o tamanho da catástrofe, né? Em 2020, o desemprego no Ceará cresceu 84%, né? E nós estamos falando do desemprego, não é de pessoas que ganham 3, 4, 5, 10 mil reais por mês, que fazem poupança e que conseguem, de alguma forma, se manter vendendo o carro que tem ou gastando a poupança que acumularam. Nós estamos falando de pessoas, no caso do Ceará, mais de 70% da população ganha até 2 salários mínimos, né? Ganhava, porque muitos perderam o acesso a essa renda, porque a maioria trabalha na informalidade, no setor de serviços, né? Mais de 60% ganham até um salário mínimo, né? Então, essas pessoas, quando elas não têm acesso à renda, né? Quando elas não têm acesso às condições para o trabalho, mesmo trabalho precário, tipo vender coco ali na Praia do Futuro ou na beira-mar, elas caem na extrema pobreza, na vulnerabilidade, inclusive no acesso ao alimento, do dia para a noite, né? E aí nós vamos ter, né? Porque eles gastaram 3 meses para começar a tratar de auxílio emergencial, né? Agora que aprovaram a PEC 186, né? Nós vamos ter, para iniciar uma programação, como teto, 44 bilhões de reais para o Brasil todo, né? Então, daí a gente começa a dimensionar o aprofundamento, porque nós já estávamos vivendo esse cenário de catástrofe social, né? O aprofundamento dessa catástrofe nos próximos meses, né? Eu, particularmente, confesso a vocês que estou profundamente preocupado com esse cenário, né? E, ao mesmo tempo, me alivio aí bem entre aspas mesmo, no sentido de saber que a maioria da população não está bem informada dessas coisas, que se as pessoas estivessem informadas, elas se desesperariam em saber que, por exemplo, o setor de eventos, que é muito forte no Ceará e que está desesperado agora, ele não tem perspectiva de voltar em menos de um ano. Então, esse ano já está comprometido todo, né? E nós estamos em março, porque nós vacinamos aí, no caso do Ceará, menos de 5% da população, a pandemia alta, possivelmente o governador mantenha lockdown. O auxílio emergencial novo tem essa limitação orçamentária e ainda vai ser estruturado aí o pagamento, né? As faixas de pagamento, porque, obviamente, o valor é menor, vai começar a briga entre os estados e entre as faixas da população de quem vai receber, como vai receber, quando vai receber, enfim, com um cobertor super curto, que é o que está colocado, né? Para vocês terem uma ideia, no início de 2020, a massa salarial no nosso país, somando tudo aí no país, do ponto de vista dos salários, né, da renda do trabalho, estava em torno de 235 bilhões de reais. Hoje está em torno de 215 bilhões, né? Então, nós temos uma massa salarial reduzida, onde a maioria da população que compõe essa massa salarial ganha menos de um salário mínimo, está na informalidade, e é essa população que vai ter acesso a essas migalhas desse novo auxílio emergencial. E ainda, aí pegando aquele início que eu mencionei, a partir da concepção que eles têm de Estado, é um auxílio emergencial totalmente vinculado a teto de gastos públicos, né? Totalmente vinculado
a enxugamento do Estado do ponto de vista da proteção social. Esse elemento ele é trágico, né? Ele vai trazer consequências muito profundas para a economia, do ponto de vista do funcionamento da economia, porque as coisas não se combinam, né? Essa concepção de Estado, de redução de investimento público constante, essa esquizofrenia de teto de gasto público, de reestruturação, de contenção dos investimentos sociais, né? E a ausência da dinâmica econômica, porque as pessoas estão trancadas em casa, e a tendência é que isso se intensifique, porque, segundo os especialistas, ainda não estamos no pico, né? É uma outra coisa importante, né? Segundo os especialistas, o pico será em abril. Nós ainda estamos em março, né? A perspectiva de aprofundamento da crise econômica no país é enorme, né? Você tem, por exemplo, um outro dado importante do ponto de vista econômico, que eu peguei para trazer aqui para o nosso debate, né? Em 2020, o Brasil perdeu cerca de 50% dos investimentos internacionais privados, né? Então, você tem uma desaceleração profunda da nossa economia, né? Uma queda enorme dos investimentos privados. Os investimentos públicos em declínio, porque eles ficam nessa loucura de reduzir o Estado, né? Então, a perspectiva de saídas para essa crise é uma perspectiva muito reduzida nesse sentido, né? No caso do estado do Ceará, né? E aí é importante a gente ter isso no horizonte, porque nós vamos ter ainda mais. Se nos últimos anos tivemos dificuldade nas nossas negociações, a tendência é que essa dificuldade permaneça esse ano, né? Nós vamos ter que ter muita capacidade de pressão e negociação para tentar avançar num ano como esse, né? Porque os gastos com saúde cresceram muito. Eu peguei um dado aqui que os gastos com saúde no estado do Ceará, no orçamento do estado do Ceará, cresceram mais de 26%, que corresponde a por volta de 16% da receita corrente líquida do estado, né? E a tendência é que dá mais de 4 bilhões de reais, e a tendência é que esses investimentos se ampliem do ponto de vista, infelizmente, da ampliação da demanda em saúde, né? E da contenção dos gastos federais, né? Que seria um parceiro decisivo no sentido de ajudar os estados a investir mais em áreas como a saúde, né? Então, obviamente, a tendência de nós, servidores públicos estaduais, sermos relegados a segundo plano, do ponto de vista da ampliação do comprometimento da receita corrente líquida com as nossas folhas de pagamento, é uma tendência grande, né? Não estou dizendo com isso que a gente deva desistir de fazer a briga, porque temos que fazer todo ano e cumprir o nosso papel como dirigentes sindicais e como classe trabalhadora. Mas, infelizmente, nesse cenário catastrófico, em que o governo federal se nega a fazer cooperação federativa, reduz investimento público, vive reafirmando o mantra do teto dos gastos públicos, a tendência de estados que têm uma capacidade econômica menor, como é o caso do Ceará, né, é de se retrair do ponto de vista de gasto público em funcionalismo público, né, no serviço público. Então, é disso que se trata. Nós estamos no olho desse furacão. E, para concluir, eu gostaria de trazer, Helder, 2 elementos para a nossa discussão. O primeiro é o elemento da reforma administrativa, né? Das reformas, né? Nesse momento, nós estamos, por exemplo, em Fortaleza, com a reforma da Previdência sendo pautada na Câmara, uma reforma similar do Bolsonaro, a do governo federal, sendo pautada na Câmara, no meio de uma pandemia dessa que a gente não consegue sequer fazer audiência pública, né? É um governo do PDT, governo Sarto, né? Tentou pautar, inclusive, no primeiro dia de trabalho na Câmara, tentou dar um passa-moleque aí nos servidores, fazer uma coisa rápida, mas os servidores têm uma
grande capacidade de mobilização, principalmente aí, não é puxando a sardinha para o meu sindicato, mas é evidente a capacidade que o Sindiúte tem de mobilização, o avanço que o Sindiúte teve aí na sua capacidade organizativa, né? Tem, por exemplo, o representante de escola eleito em cada uma das quase 700 escolas de Fortaleza, né? Tem grupo de WhatsApp em cada uma dessas escolas, né? Então, o Sindiúte consegue manter ainda, por exemplo, a assembleia de 1.000 pessoas no Zoom, mobilizadas de um dia para o outro, por exemplo, né? Por essa capilaridade construída, né? Na estratégia de organização do sindicato. Mas, a partir disso, nós estamos nessa resistência forte a essa reforma da Previdência, que se insere exatamente nesse debate da questão fiscal, né? Do Estado, e aí, no caso, o Estado, o ente Prefeitura de Fortaleza, sob a justificativa de se integrar à reforma já feita pelo governo federal e de manter equilíbrio fiscal da Previdência dos Servidores, né, que é o IPM, tenta implantar um misto de reforma da Previdência e reforma administrativa, né, porque na proposta apresentada eles tiram o que eles chamam de penduricalhos, que o Bolsonaro vai tentar tirar agora na reforma administrativa, licença-prêmio, essas questões de progressões de carreira, enfim, essas pecúnia, né, essas questões, o Sarto tenta tirar já nessa proposta já de reforma da Previdência. Então, nós estamos mobilizados em Fortaleza, exatamente no olho dessa contradição entre o Estado que tenta manter a austeridade fiscal às custas dos direitos, no caso dos servidores públicos municipais. E dentro disso tem esse guarda-chuva, que é o modelo de Estado bolsonarista ultraneoliberal, né? Você já tem a reforma da Previdência que foi aprovada no início do governo, e temos aí a reforma administrativa, que, por informações que eu tenho aí, deve ser pautada aí nos próximos 20 a 30 dias, no meio desse caos todo, né? Eles vão pautar a reforma, devem pautar a reforma administrativa lá na Câmara dos Deputados, na CCJ, a presidenta é a ultra-bolsonarista Bia Kiss, que inclusive está sendo processada pelo ódio que propaga nas redes sociais, os crimes de ataques à democracia, mas é a presidenta da Comissão de Constituição e Justiça e o presidente que define a pauta, e deve pautar por esses dias a reforma administrativa, né? Que traz um novo desenho para o Estado brasileiro do ponto de vista do serviço público, né? Vai se manter o patamar que os servidores públicos têm hoje de estabilidade, carreira, progressão na carreira, enfim, apenas as carreiras típicas de Estado, né? Os auditores, setor judiciário, os militares. Nós, servidores da administração direta, nós, servidores da ponta, não teremos o que eles chamam de regalias, né? Esses que eles chamam de privilégios. Helder, 5 minutos, tá? Helder, 5 minutos. Estou caminhando para encerrar, Helder. Então, assim, se essa reforma administrativa passar, é um outro Estado, outro patamar de Estado neoliberal que nós vamos atingir, porque os próximos servidores públicos não terão estabilidade, né? Esses serviços diretos, como, por exemplo, professor na educação, a turma da saúde já é muito assim, né, por conta das OS, né, já vem desde o Fernando Henrique isso, né? Os outros setores de, sei lá, limpeza pública, conservação, atividades meio, né, da administração, eles serão todos contratados com contratos sem estabilidade e com o gatilho fiscal, né? Aí volta a questão fiscal também na reforma administrativa, né? Que é a questão de prever redução de carga horária com redução de salário e até demissão de servidores se houver cenário de crise fiscal do ente federado ou do governo federal. Então, basta ter comprovação de crise fiscal, de comprometimento elevado do orçamento com salário, com serviço público, você já tem o disparo do gatilho para demissões, para redução de carga horária e redução de salário.
Então, é disso que se trata. É um Estado com formato móvel que já que vai contratar de forma precária a maioria dos servidores e que vai ter gatilhos fiscais para demitir esses servidores, caso seja necessário do ponto de vista deles, do ponto de vista dessa esquizofrenia de controle fiscal. E, por fim, Helder, só dizer que, assim, do ponto de vista político, na minha opinião, o próximo período é um período de polarização, né? Entre aqueles que estarão nesse ciclo de ódio ultraneoliberal do bolsonarismo e aqueles que querem, pelo menos, dar os primeiros passos para superar essa profunda crise, né? E o que personifica isso do ponto de vista político, mesmo de uma leitura política das coisas, é o presidente Lula, o ex-presidente Lula, e o Bolsonaro, porque concentram aí pelo menos 30% do eleitorado e os demais tendem a ficar esmagados nessa disputa. O presidente Lula, um ex-presidente de 8 anos e bem aprovado, né? E a população quer muito isso, ver resposta, né? Ver coisas objetivas para além do debate do espectro ideológico, né? Tem um potencial muito grande, seja quem ele apoiar, não é à toa que ele, no cárcere ilegal que estava lá na Polícia Federal, botou um candidato no segundo turno, no meio da eleição, o cara foi candidato, o Haddad, o professor Haddad, foi para o segundo turno, e você tem o bolsonarismo, que não é galinha morta, que tem muita força, porque tem a força do Estado, da caneta, do governo, e tem a força de uma base muito coesa mencionada aí pelo Ulisses, né, que se nega até a realidade para se manter nessa bolha que o Bolsonaro criou, que não é uma pequena bolha, é uma bolha de milhões de brasileiros, né, alicerçada por uma máquina de organização muito forte em igrejas neopentecostais. Então, essa disputa tende a essa polarização, né, e o desafio é qual desses polos vai agregar mais forças, né? E aí eu concluo citando a questão do Ceará, né? No Ceará, Helder, não sei se você acompanha, você é do Rio de Janeiro, mas você acompanha muita coisa aqui do Ceará, e vocês todos são aqui do Ceará, já acompanham também, mas no Ceará você tem um polo muito forte do PDT, que é o polo que a gente chama dos Ferreira Gomes, você tem o PT, que foi o terceiro partido em número de prefeituras eleitas, no resultado eleitoral do ano passado, e você tem outros que orbitam em torno desses dois polos. O PSD de Domingos Filho, nacionalmente de Kassab, que foi a segunda força em resultado eleitoral, o PP do Zezinho Albuquerque, que tem um deputado federal, um deputado estadual, o deputado federal é o filho dele, o AJ Albuquerque, elegeu a prefeitura de Massapê, que é seu município de origem, e está numa secretaria no governo Camilo, que é a Secretaria das Cidades. Você tem o PSB, que é uma legenda alternativa inflada pelo próprio governo Camilo, como um paralelo ao PT, do ponto de vista de organização de algumas forças vinculadas ao governo. E você tem o MDB, que decaiu um pouco do ponto de vista do resultado eleitoral, mas não pode ser menosprezado, que tem um poder econômico em torno do Eunício Oliveira e daqueles que estão juntos com ele nesse sentido, que é uma parte do PIB do nosso Estado, né? Então, nessa disputa, dado esse desenho de polarização, esses aí vão estar observando qual polo é mais atraente para eles do ponto de vista da velha política, né? Do toma lá da cá, de onde eles vão conseguir estar bem posicionados do ponto de vista de se manter governo, né? Porque eles são sempre governo. Então, esse desenho está dado, o PT ganha um fôlego importante no Ceará, tem muita gente que estava desprezando esse polo em torno do PT que está procurando de novo, muitos são oportunistas, né? Mas o desafio é que polo vai engrossar o caldo para se viabilizar e ter a vitória em 2022. E vitória não significa só um resultado eleitoral, significa o rumo do nosso país nos próximos 20 anos, né?
que rumo nós vamos tomar para superar esse cenário catastrófico que estamos vivendo hoje. Então, eu fico com essa pergunta, Helder, e boa noite a todos e todas. Vamos aqui agora abrir o debate e aí fiquem à vontade para a gente conversar um pouco aí nos últimos minutos aí do nosso encontro. Nós temos ainda 20 e poucos minutos. Eu vou abrir inscrições, já tem o Ulisses inscrito, e eu queria fazer uma provocação já para Helder, que ele falasse um pouco das tarefas do movimento sindical, particularmente aí do Ceará, já que você é vice-presidente da CUT, qual é a agenda nacional da CUT, como é que o movimento sindical está se organizando para enfrentar a conjuntura, se tem alguma perspectiva de mobilização de rua, uma agenda política de organização dos movimentos sociais, com as frentes, né? Povo Sem Medo, Brasil Popular, articulação com os partidos. Quer dizer, eu acho que esse diagnóstico que nós já fizemos da realidade, ele é dramático. E agora a pergunta é, o que fazer, né? Qual é o desdobramento que a gente pode assistir o processo de degradação do Brasil mais ainda durante 2021, ou a gente pode começar a reagir não tendo só a perspectiva eleitoral de 2022. Logicamente que a perspectiva eleitoral, a disputa do campo popular com o bolsonarismo, quer dizer, é importante acumular forças, né? Mas nós estamos numa situação dramática, nós estamos com 2.900 mortos no dia de hoje. Nós estamos chegando a 3.000 mortos por dia, nós estamos numa situação de tragédia social, tragédia humanitária. Então, e os trabalhadores desempregados, precarizados, o auxílio emergencial não sai, se sair, é um dinheiro que praticamente não consegue responder às demandas mínimas de uma família, enfim. Qual é a agenda que a gente tem? Ulisses, você. Pessoal, Ulisses? pronto, deixa eu só falar aqui uma coisa. Na falação do Helder Nogueira, eu vejo assim uma situação: se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. É o contrário, a gente quase não tem alternativa. Eu quero aqui começar por onde o Helder terminou. Eleições 2022. Helder, não dá para esperar 2022. Não vai ter 2022. Não vai ter 2022. Quem iniciou o golpe no Brasil, da Dilma, foi o PSDB. Com o mineiro lá, Aécio Neves. Não reconhecia as eleições, ele pediu recontagem, ia internar. Quem começou ao golpe, quem começou foi o PSDB. Mas, pelo incrível que pareça agora, na semana passada, sexta-feira, Tasso Gereissati, no Senado Federal, pediu uma CPI. Padel, tem que parar esse cara agora. Olha, eu nunca esperava ouvir isso do Tasso Gereissati. Os nossos partidos de esquerda, os nossos movimentos, estão perdidos, cara. A nossa direção está perdida. Me desculpa, eu sou PT, eu sou CUT, mas nós estamos preocupados com eleição. Não vai ter eleição. E estamos fazendo acordo aqui no estado do Ceará. O nosso governador, que se diz que é PT, fez uma coligação monstruosa que de PT não tem nada. Tem do DEM ao PSDB, ao MDB, está todo mundo dentro. Foi dividido as secretarias, tudinho, está tudo dentro. Na Prefeitura de Fortaleza, a mesma coisa. O PDT, do seu Ferreira Gomes, tem dito abertamente que a força, para ele, o importante é destruir o PT. O Ciro Gomes deu uma entrevista, o objetivo dele é destruir o PT. Eu não entendo, cara, como é que a gente faz coligação com esse pessoal. Não dá para dizer que a gente tem um governador do PT, que a gente tem um governador de esquerda. Não existe isso. Não existe isso. Me lamento. Aqui no estado do Ceará, nós estamos reféns, nós legitimamos como oposição o capitão Wagner, cara.
Quem saiu vitorioso nessas eleições da prefeitura foi Capitão Wagner, porque saiu, foi o cara que foi para o segundo turno e quase que ganha as eleições. Se não se juntar todo mundo de última hora, a gente teve que votar à força para não entregar aos milicianos aqui a prefeitura de Fortaleza. Nós estamos refém dos milicianos. O Bolsonaro está equipando os seus milicianos, só não deu um golpe dentro do golpe, porque ainda não tem um aval completo das Forças Armadas ainda. Mas ele está construindo isso, ele está construindo a desordem, o terrorismo no país para dar um golpe dentro do golpe. E nós estamos aí disputando a presidência do Senado, as mesas diretoras do Senado, nós estamos legitimando esses vagabundos que estão aí, cara. E aí nós ficamos na esperança, 2022, 2022, tiver um Lula aí. O Lula não existe na história, eu acho que é o maior estadista que esse país já teve. É uma referência mundial, mas não dá para esperar para 2022. Ou a gente derruba o Tasso Gereissati, pediu, temos que parar esse cara agora. Ou a gente para essa situação agora, ou não vai ter 2022. Nós estamos indo para... O Brasil está de ladeira abaixo. Está sendo tudo destruído, não é só a Constituição, não. É as nossas empresas, está sendo tudo destruído. Todas as leis, todas as garantias, tudo está sendo acabado. É uma ilusão que a gente está criando, sabe? O momento tem que ser agora, ou com pandemia, ou sem pandemia, ou com morte, ou sem morte. Tem que dar um basta nesse cara agora, ou a gente não vai ter 2022. Não vai ter mais nada, não vai sobrar nada. Estão destruindo tudo. Olha, o Brasil teve uma queda do PIB de 4%. Vocês sabem o que significa isso? 4% do PIB do Brasil é a economia da América Latina todinha, fora o Brasil. É uma coisa absurda. Nós estamos... E a esquerda, o PCdoB está perdido aí, porque o PCdoB e o PSB estão discutindo a coligação, se juntarem, por causa da questão da cor de barreira para atingir o coro eleitoral, estão querendo sobreviver, não estão pensando... O PDT está aí controlado aqui no Ceará pelos Ferreira Gomes, e o Ciro Gomes está dizendo que o objetivo dele é destruir o PT. Como é que você dá para fazer uma aliança com o cara? Aqui no Ceará, o governo Camilo fez uma coligação, o Estado economicamente está bem em relação ao resto do Brasil, não dá para descondar disso. Mas o cara está criando uma elitizar, ele tá refém de uma política que está separando cada vez mais a mesma coisa nacional entre pobres e ricos. Aqui a elite aqui está ganhando muito dinheiro, os empresários estão exportando indústria, mas a miséria está aumentando. No meio de rua, a gente está vendo gente no sinal pedindo esmola, desempregado, passando fome, os servidores públicos lascados, com 1/3 do salário corroído, a assistência social está sendo cortada, os recursos, está investindo na segurança pública, porque a violência está aumentando e vai aumentar. Ele vai ter que muito, porque a situação é feia. Eu lamento, que eu fico triste aqui, porque eu não tenho... Me desculpe aí a minha falação, mas eu estou um pouco indignado por falta da liderança do nosso partido, do nosso movimento de esquerda, das nossas... Okay. Eu confio mais na base do que na nossa liderança hoje. Ele está lamentável, triste. Rafael Tomiyama. Boa noite, companheirada. Boa noite, professor. Rafael Tomiyama é jornalistas. Isso. Fala, Rafael. Base do Sindjós. Tudo bem? Saudação aos elders, né? Aos dois companheiros Helder. E o Helder, inclusive, aqui do Ceará, um companheiro que eu conheço há muito tempo, né, de longas batalhas, e eu prestei muita atenção na sua fala, Helder, e achei que na sua análise, né, talvez pela pressa na organização das ideias, eu acho que essa polarização do Ceará, que você se refere, eu acho que ela tem na outra ponta uma ala bolsonarista, né? Além da ala que se perfila com o Camilo e, né, que são ali satélites desse polo aí dos Ferreira Gomes, tem do outro lado os
os bolsonaristas. Mas 2022, pensando do ponto de vista eleitoral, o Camilo tem que resolver a vida, né? Que o Ciro parece que está muito indo na linha de se alinhar com o PT. Eu acho que o Camilo vai ter que decidir isso. Mas antes de chegar na questão eleitoral, eu, particularmente, como eu disse na sua fala, assim, a impressão que eu tive é que ela deu uma passagem assim muito direta para essa questão, né? Assim, você faz toda uma análise que eu considero correta, muito correta, do ponto de vista de identificar o problema, né? O conjunto de problemas que estão nos sufocando e aos servidores públicos em particular. Mas assim, quais seriam as saídas, né, para isso? Aí, quer dizer, a sua fala vai para 2022, né? Bolsonaro e Lula e a situação do próprio Estado, né? Daí eu acho que porque vem o sentido da fala do Ulisses. Mas o que eu queria mesmo saber é o que concretamente, né, na linha do que o Helder Molina perguntou, quer dizer, ou provocou, o que é que concretamente o movimento sindical cultista, especialmente a nossa central sindical da CUT aqui do Ceará, o que ela está promovendo em termos de lutas, né, sociais, né, que envolvam o conjunto dos trabalhadores que não estão em casa, que estão indo trabalhar, né? Quais são as grandes bandeiras, as grandes questões que a central está à frente ultimamente, né? Eu vi a sua participação no movimento, né, que os servidores públicos municipais estão realizando aqui em Fortaleza, em função da reforma que está sendo feita aí pelo prefeito Sarto, mas parece que é uma luta que não consegue, né, ganhar o conjunto da sociedade, né? Fica um grupo lá como se fosse uma coisa corporativa, né? E, ao mesmo tempo, em outros estados, eu vejo muitas ações sendo feitas de protesto em relação ao governo Bolsonaro, às vezes são atos simbólicos, às vezes são até ações que têm mais gente. E aqui no Ceará, me parece que a gente está muito parado. Eu tenho essa impressão, né? Eu queria saber o que a CUT está fazendo e o que ela está organizando em relação a essa reação, essa organização e ação política da classe, né, em relação a todo esse descalabro que você corretamente aí analisou na sua fala, ok? Muito bom, Rafael. Alguém mais se inscreve? Eu vi a Alba se manifestando, ela quer falar? Alba, está aí? Sim, Alba, oi, você quer oi. falar? Sim. Você pediu inscrição ou não? Eu estava digitando agora. Posso Sim, mas falar? você vai se inscrever, quer falar? Como é que é? Não, eu quero me inscrever e falar. Tá, então vamos ser breve aí, porque estamos fechando o tempo já. Vai, Alba. Tá certo. Assim, Helder, parabéns pela sua fala, né? Muito bem esses dados que nos deixam assim pensando a dificuldade que o nosso governador tem de conduzir, né? Eu acho que de todos os governadores, só essa crise sanitária já deve ocupar muito da energia e dos recursos mesmo do Estado. Ele tem sido muito elogiado pelos comitês, né, que participam, inclusive o Conselho Estadual de Saúde, nas medidas sanitárias, enfim. No entanto, a gente fica pensando assim, eu queria que você dissesse para a gente em que instância ou em que patamar fica a autonomia do Estado cearense como ente federativo em relação ao Estado, às demandas do Estado maior, né, do Estado federal. O que existe entre autonomia e submissão? Tem medidas que parece que o Estado, aqui e os outros também, tem se tornado uma verdadeira correia de transmissão do Estado federal. E eu trago como um exemplo concreto isso, a reforma da Previdência, que agora está se passando no município. Mas a reforma da Previdência, não só a gente cultista, petista, mas principalmente petista, né,
foi uma decepção muito grande, não só pelo seu conteúdo, mas pela forma, né? Pela forma. Há uma semana nós estávamos debatendo e mobilizando nos auditórios gigantescos da Assembleia Legislativa contra a reforma de Bolsonaro. E na semana seguinte, nosso governador e nossos deputados petistas votando contra medidas, às vezes, até mais rígidas do que foi a nacional, né? Então, e assim, muito mais rápido e sem explicação, sem diálogo nenhum com a sociedade. Então, assim, onde é que fica mesmo? Que espaço você acha que o governo do Estado tem para manter a sua autonomia? Porque é muito fácil, e isso já não responde mais, alegar só a lei de responsabilidade fiscal. Eu não estou olhando para você como governo, eu estou olhando para você como pesquisador, como pessoa que observa isso, que representa os trabalhadores e que, nesse debate, você tem se enfronhado muito, tem sido uma pessoa muito ativa. Como é que você vê mesmo esse espaço entre o governo estadual e o federal? Obrigada. Pois bem, dado o limite de tempo aqui da nossa plataforma, a gente vai encerrar as inscrições. Helder Nogueira, você tem 10 minutos aí para debater as questões colocadas e dar os desdobramentos. Helder. Tá, então vamos lá, vou começar aqui pela Alba. Alba, é um caminho difícil de trilhar, porque nós não conseguimos, desde a Constituinte para cá, no final dos anos 80 para cá, nós não conseguimos avançar na regulamentação de uma série de questões previstas na Constituição que precisavam de lei complementar para regulamentar. E uma delas é essa que você menciona, né? Assim, nós colocamos na Constituição que o Brasil precisa ser uma federação num modelo de federalismo cooperativo, em que os entes federados se interpenetram em algumas matérias para atingir determinadas metas definidas pelos planejamentos dos governos, enfim. Nesse federalismo cooperativo, nós temos duas questões que precisavam ter sido resolvidas, que não foram ainda e não tem no horizonte, dado o bolsonarismo, condição de resolver, pelo menos no curto e médio prazo. Primeiro, a regulamentação desse federalismo cooperativo em lei complementar, regulamentar o artigo 23 da Constituição, para dizer como é que é isso na Seguridade Social, para dizer como é que é isso na educação, para dizer como é que é isso na saúde. Só para citar os três principais aí braços do que deveria ter de regulamentação desse federalismo cooperativo. E a segunda questão tem a ver com a reforma tributária, né? Que se eles forem pautar, que eles defendem pautar, o Guedes e o Bolsonaro, se eles forem pautar agora é no sentido de manter a concentração da renda, de seguir sem taxar os ricos, enfim. Vão fazer um arremedo para penalizar ainda mais a classe média e os pobres, né, no país. Mas nós precisaríamos avançar também numa reforma tributária que desconcentrasse a arrecadação no país, né? Mais de 70% da arrecadação no país está nas mãos do governo federal. Então, nesse cenário, é o governo federal que tem a capacidade de iniciativa maior, seja para coordenar as coisas, porque não tem uma lei que regulamente exatamente como deve ser. Por exemplo, leitos de UTI, de quem é a responsabilidade? O governo federal retirou um monte de recurso do ano passado para cá. Vários leitos foram fechados, e agora está aí essa tragédia. Não tem uma lei de regulamentação que trate dessas questões de forma mais objetiva. Então, fica esse vácuo, essa lacuna. Então, sem a regulamentação do federalismo cooperativo e sem uma reforma tributária que desconcentre os recursos, e aí são duas questões de muito fôlego, que nesse cenário nós não vamos conseguir fazer, nós não vamos dar resposta a isso que você está colocando, certo? Então, muita mobilização popular e pensar aí no médio e longo prazo, e aí por isso que passa também
pela eleição também, né? A eleição adquire um caráter de profunda luta no país, né? Porque se esses caras ficarem com um aparelho do Estado nas mãos deles e com a capacidade de seguir investindo na comunicação como eles têm, inclusive com o chamado gabinete do ódio, aí nós vamos ficar nessa encalacrada. A segunda questão, o Rafael lembrou bem, né, na correria aqui do tempo, né, para abrir para o debate, eu acabei não mencionando essa questão do bolsonarismo no Ceará, que, de fato, bem lembrado por ele, não é pouca coisa, né? É uma força significativa, tem um quadro público de expressão, que é o Capitão Wagner, que é um outro esquizofrenia, é um servidor público, né, militar, mas é oriundo das cadeiras do Estado, né, do serviço público, né, e se junta com um alto empresariado para financiar suas campanhas e disputa como se não fosse nada, né? É um menino bonzinho, bonitinho, que fala bem e que só quer o bem de todos, né? Esse é o Capitão Wagner, né? Junto com o Tasso, com o Alberto Pessoa, com um empresariado altamente conservador e representante do bolsonarismo, né? Mas se mostra como o anjo, né? O anjo que pode dar resposta para os nossos problemas, né? Mas aí tem o quadro público, que é o Capitão Wagner, e tem o PIB, né? Uma parte significativa do PIB, porque eles ganharam cidades importantes nas eleições municipais, né? Eles ganharam São Gonçalo do Amarante, Maracanaú, esse eixo aqui mais do litoral, Eusébio, Aquiraz, Beberibe, o Acilon Gonçalves ganhou. Calcaia, né, também. Calcaia. Ganharam Calcaia, exatamente. Então, eles estão com potencial de municípios muito ricos, Helder. Inclusive que tem indústrias, né? Tem arrecadação. A maioria dos municípios do Ceará não vive de sua arrecadação própria. Esses municípios que os bolsonaristas ganharam vivem de arrecadação própria e não é pequena, né? São municípios grandes aqui da região metropolitana, com indústria, com comércio desenvolvido e com muita arrecadação. Então, eles têm muita força e eles estão fazendo agenda juntos, né? Roberto Pessoa, Vitor Valim, Capitão Wagner, o prefeito de São Gonçalo, eles têm caminhado juntos em eventos públicos, inclusive, né? Então, eles não são pouca coisa. O Capitão Wagner teve um desempenho eleitoral aqui muito forte em Fortaleza, né? Uma performance muito... Ele teve uma vitória política, na minha opinião, porque todos contra ele teve uma diferença pequena no resultado. Então, eles não estão mortos e tem muita força nessa disputa. Daí a importância, como eu mencionei, da polarização, né? Porque aí você demarca o que eles são e não deixa que uma figura como o Capitão Wagner pareça como alguém pairando aí no tempo e no espaço sem vínculo ideológico que ele, na verdade, tem, né? O Bolsonaro veio aqui, não usou máscara, a Serra da Ibiapaba, onde ele foi, Helder, tá lotado os hospitais, o cara juntou centenas e centenas de pessoas no município de Tianguá, todos sem máscara e aglomerados, e lá está uma loucura também de contaminação, e o Capitão Wagner estava com ele, alegre e sorridente, nessa agenda aqui no Ceará. Então, é importante demarcar isso. E, por fim, para concluir, o mais importante, que é o que você mencionou, Helder, e outros companheiros, que é a questão da agenda da CUT, né? O movimento sindical da CUT, ele vive uma encalacrada, né? Tem coisas que nós não temos respostas ainda, tem coisas que nós estamos numa defensiva imensa, né? Haja vista, por exemplo, uma atividade dessa, acho que não tem nenhum jovem aqui, né? Por exemplo, né? Então, é uma das encalacradas do movimento sindical, fazer a transição geracional. A gente não consegue, tenta, vai para um lado, vai para o outro, e a coisa não anda muito, né? Ainda. Mas a gente precisa, por exemplo, é um dos nós históricos que a gente precisa dar conta, né? Por exemplo, e o Congresso da CUT, que nós realizamos em 2019, o 13º COCUT, ele tratou disso, mas tratou também de uma questão central, que nós ainda estamos tateando nesse sentido, que é de organizar os informais, organizar esses trabalhadores de aplicativo, organizar os trabalhadores filhos da reforma trabalhista do Temer, né? Esses trabalhadores sem base, né? E sem referência profissional, né? O que é que eu sou? Sou um funcionário do quê? De nada, né? De um aplicativo, né?
e começam a surgir as contradições, eles começam a protestar, se movimentar, fazer paralisações, e nós ainda estamos, a meu ver, tateando nesse elemento que nós já definimos lá no Concult como um elemento importante, que eu acho que é um braço que nós precisamos tratar. O outro, dado o nível de ataque do Bolsonaro, é o da resistência, né? A gente fica reagindo aos profundos ataques. Então, a CUT tem acompanhado muitas dessas coisas. Então, nós fomos para dentro, estamos dentro da greve dos servidores municipais de Fortaleza, estávamos todos os dias lá na Câmara Municipal fazendo o movimento, estamos acompanhando, por exemplo, os bancários, que estão evitando que agências fechem, né? Então, a disputa não é por um reajuste de salário, é para evitar que a agência bancária feche e deixe de ter bancário, né? Então, é esse nível de resistência que o movimento sindical está buscando ter, com todas as dificuldades da perda de fôlego financeiro, né? Que é um negócio também muito significativo, o índice altíssimo de desemprego. A queda na massa salarial atinge diretamente as taxas de sindicalização, né? Fora a perda do financiamento mais estável que existia a partir da chamada contribuição compulsória, vulgo imposto sindical, né? Então, o movimento sindical está tentando buscar caminhos em meio a esse caos aí, que aí seria uma outra palestra, um outro debate. Nesse dia, são várias coisas a serem discutidas. Mas, do ponto de vista objetivo, além da reação e do esforço para tentar organizar esse setor cada vez maior da classe trabalhadora, nós temos objetivamente algumas iniciativas em curso, né? Então, realizamos aqui em Fortaleza algumas carreatas, que é o que é possível do ponto de vista de rua, né? Fizemos 2 carreatas significativamente grandes, dado o cenário de crise, né? Contra o Bolsonaro, e aí a nossa linha do fora Bolsonaro, mas como eu estou falando aqui para dirigentes, a gente precisa ter clareza que, por exemplo, a vitória que ele teve na Câmara e no Senado mostra que tem muito fôlego, né? Não é fácil derrubar imediatamente Bolsonaro. Se eu estiver ali num palanque, eu esbravejo fora Bolsonaro, mas aqui, como nós estamos entre dirigentes, é preciso olhar para o cenário objetivo dado, e ele mostrou muito fôlego elegendo presidente da Câmara e do Senado, e a popularidade dele é muito resiliente, né? No cenário de profunda crise, ele mantém ali o patamar de 30% e cai pouco disso, né? Apesar desse caos, né, que nós estamos vivendo. Mas aí a CUT está propondo, junto com as demais centrais, uma ação no dia 24 de março, está chamando de lockdown da classe trabalhadora, a gente tentar um esforço muito difícil, dado o índice de desemprego. O trabalhador teme paralisar, né? Porque teme perder o emprego. Mas a ideia é de fazer uma paralisação nacional no dia 24 de março, né? Hoje, a CUT Nacional lançou um documento muito importante que eu acho que nós devemos nos apropriar, que é um documento, um estudo que o DIEESE fez em parceria com a CUT sobre o retrocesso econômico provocado pela Lava Jato. O presidente Sérgio Nobre lançou hoje. Eu acho que é um documento, até sugeri hoje na executiva da CUT Ceará, que nós fizéssemos um debate aqui no Ceará sobre esse documento. Eu acho que o Brasil todo precisa se apropriar dele para a gente entender a matriz desse golpe e o retrocesso econômico, né? O quanto que a classe trabalhadora sofreu com o golpe em curso a partir da Lava Jato, né? O desmonte que a Lava Jato provocou. Estamos também estudando como fazer o 1º de maio, porque um ano depois, 1º de maio do ano passado, nós fizemos uma luta online, né? Foi até bem organizada, da CUT Ceará, muito elogiada, fizemos uma live e está caminhando para ser isso de novo, né? Assim, combinado com isso, até conversamos hoje na executiva da CUT, tentar fazer uma live com um debate integrado ao debate nacional, da CUT Nacional, denunciando os ataques que a classe trabalhadora vem sofrendo, mas combinado com isso, uma campanha de solidariedade também, porque tem muito trabalhador que não tem o que comer, né? Então, nós vamos fazer também aí é uma defensiva da defensiva, né? Você tentar arrecadar a cesta básica para dar de comer a pelo menos uma parte dos trabalhadores, né? Infelizmente, é nesse patamar que nós estamos também,
E muitos companheiros da direção da CUT do interior trouxeram essa demanda, né? Que tem muito trabalhador com fome, literalmente com fome, né? Sem acesso a itens básicos de alimentação. Então, a nossa ideia também é fazer uma campanha solidária de arrecadação, fazer aquela campanha do Bolso Caro, né? Também é importante, a gente está pensando em fazer uns lambes aí, colar aí nos muros de Fortaleza, pelo menos, para denunciar a alta do preço dos alimentos, né? Gás de cozinha, carne e outros itens básicos da alimentação do brasileiro. Então, a ideia é intensificar isso aqui no Ceará e seguir aí nas lutas, sempre pensando nessa dimensão nacional, porque a disputa com o bolsonarismo precisa ser nacional e nós precisamos estar antenados, mais do que nunca, numa estratégia nacional, e aí uma central como a CUT é decisiva, assim como um partido nacional como o PT, para fazer a construção de uma estratégia nacional de lutas contra o bolsonarismo. É isso, Helder. Eu acho que, para não estourar muito tempo, agradecer. Xará, só repete agora didaticamente a agenda. O lockdown, dia 24 de campanha março, de arrecadação de alimentos. O lockdown. Aí, nos próximos dias, a CUT vai lançar, dialogando com os sindicatos, a campanha de arrecadação de alimentos, com foco numa culminância no 1º de maio, né? A organização de uma luta no 1º de maio também, né? E aí uma programação até lá para organizar, junto com as frentes, né? Com as frentes de luta, a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, e também vamos tentar organizar aí, entre agora final de março e início de abril, esse debate sobre esse estudo do DIEESE, do impacto econômico da Lava Jato, né? no nosso país. Ok. Eu escrevi no chat aqui, depois a gente faz um relatozinho. O Helder colocou com uma agenda nacional, o dia 24 de março, que é um dia nacional de paralisação, com lockdown, chamado lockdown, no sentido de defender os direitos dos trabalhadores contra o Bolsonaro, contra o desemprego, contra a crise, pela vacinação, pelo auxílio emergencial. E a CUT, especificamente no Ceará, vai organizar com os sindicatos uma campanha de arrecadação de itens básicos de alimentação para ajudar os trabalhadores que passam fome, especialmente os das periferias do interior. E colocar aí para a Helder também, para a CUT Ceará, outras iniciativas que as CUTs estão tomando de novas carreatas, as chamadas carreatas vermelhas, carreatas de resistência, que têm dado certo resultado, e principalmente em resposta a essa última que eles fizeram agora esse final de semana, que eles fizeram várias mobilizações contra a vacina, contra a máscara, contra o lockdown, enfim. Bom, vamos encerrando. Eu queria dialogar com o Ulisses Helder, por favor. e com o Rafael. Queria que o outro Helder respondesse, assim, porque você falou muito rápido. Como é o estudo do DIEESE? É impacto econômico de quê? Rapidinho, que a plataforma vai fechar. Na Operação Lava Jato, Alba. Na Operação Lava Jato. Ah, tá. Eu estou te mandando, Alba. Olha o teu WhatsApp. Paulo Gimenez está mandando aí para o obrigada. WhatsApp. Depois o Paulo Gimenez coloca no grupo também, viu, Paulo? Coloca no grupo do WhatsApp do curso, para todo mundo ter acesso. Então, Helder Nogueira e todos que estão na sala, nós estamos muito angustiados, estamos muito estressados, realmente. Os números de hoje nos deixam muito assustados. 2.842 mortos. O desemprego, a fome, a miséria social, a crise econômica que se aprofunda, a falta de resposta e, principalmente, o negacionismo que permanece alto, que permanece forte, que é a base de apoio do Bolsonaro. Então, tudo isso nos deixa muito estressados, muito indignados e, às vezes, até revoltados. Nós vamos ter que combinar um pouquinho de paciência histórica
com resistência na luta. Paciência histórica porque a história não é feita sob nossa vontade, a história é feita sob circunstâncias da própria história. Mas a gente pode contribuir como sujeito coletivo para acelerar o processo da história, né? Na semana passada nós falamos aqui que a decisão do STF sobre Lula e a própria fala do Lula no dia seguinte abriu uma avenida, abriu um horizonte para a gente lutar. Mas não pode ficar esperando 2022. Nós temos que organizar lutas agora. Assim. Os trabalhadores passam fome agora, a situação social é dramática, a pandemia tende a aumentar. Todos os cientistas dizem que em abril nós teremos mais de 3 mil mortos por dia. Nós chegaremos em maio a 500 mil mortos no Brasil. Então, o cenário é dramático, o cenário é de tragédia social. E as variantes do vírus se alastrando, a contaminação é muito mais rápida e muito mais letal. Hoje nós perdemos um grande amigo nosso aí de Fortaleza, o Rufino, que foi dirigente do Sindicef. Rufino, um rapaz saudável, um rapaz lutador, um rapaz cheio de energia, de vontade, de ideias, de projetos. Morreu junto com a mulher dele, um dia, outro no dia seguinte. Tudo isso nos abala, tudo isso nos deixa bastante perplexos. Então, o que precisa agora é paciência histórica. O velho Marx dizia que a história não é feita sobre nossas circunstâncias, mas a história é feita sobre as circunstâncias da própria história. Mas também, o próprio Marx dizia que a luta de classes é o motor da história. Então, nós temos que acelerar, buscar aí, tentar o dia 24, tentar as campanhas, os carreatas, nos mostrar na rua, permanecer resistindo. Helder, está por aí ainda, Helder? Helder? Estou aqui. Então, querido Helder, eu queria agradecer a você. Nós que somos historiadores, né, Helder, a gente olha a história da longa duração, a história da média duração, a história como um processo mais lento, um processo mais tortuoso, um processo mais complexo. As respostas não são fáceis, né? As variáveis da história não estão nas nossas mãos, quer dizer, não estão todas nas nossas mãos. Então, eu tenho insistido com meus alunos, com os sindicatos, com... Todo mundo faz a pergunta. Temos que fazer o bloco na rua, temos que sair agora, temos que responder. Como? Se a pandemia nos impede, de maneira responsável, de ir para a rua, fazer manifestação. O negacionismo é fácil, né? Ele junta as pessoas sem máscara e vão lá para a rua, fazem barulho, né? Nós temos que ter responsabilidade política, responsabilidade social, responsabilidade sanitária. Então, para nós é muito mais complexo. Então, temos que ter paciência histórica e temos que olhar o cenário que vem pela frente, né? E tentar caminhar de acordo com a correlação de força, com as possibilidades que nos colocam. Eu nunca sou pessimista, eu sempre sou otimista, às vezes eu fico perplexo, fico assim, indignado com a situação que estamos, mas não tem resposta individual e não tem resposta fácil. Este curso está sendo uma reflexão, está sendo um debate, está sendo uma acumulação de forças. Nós tivemos hoje aqui 25 pessoas, e eu sei que está difícil para todo mundo está lutando pela sobrevivência, todo mundo está tentando se manter em pé, perdendo parentes, perdendo amigos. Cada dia que a gente abre a rede social, tem 3, 4 amigos, companheiros que morreram, tombaram, né, com vidas interrompidas. Tudo isso deixa a gente muito perplexo, porque nós somos humanos acima de tudo, não somos máquinas, né? Nós não somos movidos a um programa de computador, nós somos máquinas, temos sentimentos, temos afetos, sofremos, né, choramos, acordamos desanimados, outro dia acordamos animados. Então, vamos ter paciência histórica. Queria agradecer muito aí, Helder, pela disponibilidade, querido amigo, companheiro, camarada. Um abraço aí na companheira Joana, também outra lutadora. Agradecer a todos vocês aqui que ficaram até agora e semana que vem a gente continua a nossa reflexão, o nosso debate. Um abraço, boa noite. Boa noite a todos e obrigado por terem vindo. Um abraço, até a semana. Valeu, Gimeno, valeu, Alba. Até a próxima. Terça-feira estamos juntos. Hamilton, valeu, amigo. Hamilton. Abraço. Boa noite. Obrigadão. Bolsonaro. Lula livre, Moro preso. Abração, cara. Um abraço. Rafael, um abrigo. Tchau, um abraço.